Ok, então, graças a Deus. Infelizmente, a computadora, com o frio, decidiu ir de férias. Eu ia dizer para Durban, mas Durban parece que está pior, não é? Não sei, parece que o cabo, daquilo que eu ouvi, o Bel e a Lídia, o cabo está muito quente. Os irmãos podem se assentar, obrigado. Então, nós damos graças a Deus que podemos estar aqui. Também damos os bem-vindos ao irmão Virgílio. Já faz tempo que a gente não vê ele. E eu sei que não é fácil estar aqui. E é um processo, não é? Que todos nós passamos e temos passado nesta situação que ele passou, mas nós damos graças a Deus que ele está aqui no nosso meio, não é? E damos graças a Deus por todos os irmãos que estão aqui, não é? Embora que esteja frio, a gente já tinha arrumado os cobertores e o pijama comprido, agora tive que ir lá a pescar outra vez, não é? Por causa do frio. Então, nós damos graças a Deus nesta manhã, como é mais difícil por causa de não ter a computadora e eu poder ler os versículos. Noémia vai ler para não gastar tempo, e eu vou só orar e pedir a Deus para abençoar a sua palavra e falar aos nossos corações, não é? Pai, nós te agradecemos porque podemos estar aqui, Senhor, na tua presença, Senhor. E, Senhor, Davi disse que o lugar onde ele queria estar é na tua casa, Senhor, no teu santuário. E que isso possa ser o nosso desejo, estarmos reunidos, Senhor, com cada irmão e irmã, Senhor. Obrigado que nós podemos estar aqui e podemos estar, Senhor, a celebrar quem Tu és, Senhor. Nós entregamos, Senhor, cada situação a Ti nesta manhã e pedimos, Senhor, que Tu possas falar diretamente aos nossos corações e que nós possamos realmente ouvir a Tua voz e que possamos sair aqui mudados, Senhor, não da mesma maneira. Senhor, entregamos tudo a Ti. Também pedimos por aqueles irmãos e irmãs que não estão conosco, Senhor. Tu sabes o motivo, aqueles que estão enfermos, aqueles que têm outros desafios, Senhor. Ó Senhor, que Tu possas ir ter com eles e ajudar, Senhor. Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós damos graças a Deus que podemos estar aqui. Há várias pessoas que não estão aqui, que nós temos visitado, os irmãos Costas, a irmã Teresa Araújo, o irmão Gil e outras pessoas, graças a Deus, que estão a recuperar e talvez até iam estar aqui hoje se estava mais calor, não é? Mas por causa do frio, os ossos e as pernas e os músculos agora quiseram ficar na cama. Não é? Então não puderam vir, não é? E eu nesta manhã queria só continuar. Há um tempo atrás eu falei, e eu gostava de só, não vou pregar a mesma coisa, mas em Atos 16, versículo 25 e 26. Atos 16, versículo 25 e 26. Nós já falamos, não sei se foi semana passada ou antes dessa, Atos 16, versículo 25 e 26. Nós vamos ouvir, se ainda não encontramos, vamos ouvir, não é? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces
do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Ok, então Paulo e Silas, na situação que estavam a passar, eles estavam a orar e a louvar a Deus. Orar e a louvar a Deus. E eles estavam onde? Estavam na prisão. Eu não sei quantas pessoas aqui já estiveram na prisão, e eu não vou perguntar para levantar as mãos, talvez depois no fim as pessoas vão perguntar, mas porquê é que estiveste na prisão? Não é? Alguns de nós, talvez quando éramos mais novos, bebíamos, ou fizemos isto, ou roubamos por causa de necessidade, seja o que for. Mas daquilo que eu sei, daquilo que eu vi, e a prisão não é um lugar bom, não é? Dizem que aqui na África do Sul os ladrões, não é, têm muitas regalia, têm televisões e telemóveis, não sei, não é? Mas às vezes nós estamos amarrados com certas situações e é difícil nós sairmos disso. E Paulo e Silas estavam presos. E eu não quero falar sobre essa situação, mas quero encorajar os irmãos no sentido de Paulo passou por muitas coisas e sofreu muito, e ele sabia o que era sofrer. E a gente pode ver em 2 de Coríntios 11, versículo 22 e 23. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo com fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. The next one? Yeah. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Ok, parece que ele está a falar sobre o Joanesburgo, não é? Aquilo que ele passou. Quantos irmãos aqui já foram chicoteados 39 vezes, 5 vezes? Naquele tempo eles chicoteavam se a pessoa não era, se era um ladrão, ou eles chicoteavam 39. No caso da pessoa ser romano, eles faziam menos 1. Imaginam agora ser chicoteado. E mais o que é que ele passou? Ele disse que foi apedrejado. Alguém aqui já foi apedrejado? Mais que? Bateram ele com um pau. Acho que era 3 vezes. Então Paulo passou e ele disse que muitas vezes ele, não é, até estava com fome, não é? E muitas vezes ele passou por coisas, e a gente talvez possa olhar e dizer, não é? E há um evangelho que pessoas pregam hoje que, não é? Vai tudo muito bem na casa do meu pai, não é? Mas se a gente olhar, não é? Paulo passou por muitas dificuldades, e se a gente pensar, vamos ver em 2 de Coríntios 12, 10.
9 e 10 a gente pode ler. E aquilo que o Senhor tem falado este ano é que nós temos que ter, o que é que diz ali? A graça. Abundante, não é? E o que a gente precisa é a graça de Deus para passar. Quem é que dizia que no mundo ia acontecer as coisas que estão a acontecer? Quem é que dizia que, não é, ia ver as coisas que estão a acontecer em Israel e em outros lugares no mundo, cheias e terremotos e muitas coisas que estão a acontecer que talvez, se a gente fosse ver nestes últimos 10 anos, não tem acontecido tanto como está a acontecer agora. E parece que a cafeteira está a acelerar-se. Não é? Então, 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Como é que Paulo pode dizer que ele está-se a gloriar nas fraquezas? Não é? Se a gente está fraco, a gente não gosta de dizer que estamos fracos ou que estamos doentes, mas Paulo estava a dizer, olha, eu posso dizer que quando eu estou fraco, Deus dá-me forças. Deus dá-me forças. Os irmãos sabem que Paulo, ele escreveu muitas das cartas dele na prisão. 4 delas. 4. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Acho que diz em português, não é? Filemão. E também no livro de Timóteo, e alguns dizem que até Hebreus, ou livros assim, que ele escreveu na prisão. Não sei se os irmãos pensam, e eu vou chamar ali o Fábio. Vem aqui, Fábio, só para tu ajudares a mim. Tu és Paulo. Ok? Vem aqui para cima. Então, isto é uma corrente, e esta corrente é bonita. Imagina se ele fosse Paulo, e eu vou só usar isto para os irmãos verem mais ou menos, e isto é só... Não é? Está a magoar? Não, porque eu queria que a magoasse. Diz-me lá quando é que está a magoar. Então imagina Paulo agora, ele estava preso, não é? Quem de nós, estando presos, íamos ainda ter tempo para escrever versículos da Bíblia? Quem de nós ainda podia estar assim amarrado e ele fosse Paulo? A Bíblia diz que há várias vezes que ele estava preso em casa, mas há outras vezes, em total, eles dizem que Paulo estava preso 4 anos e meio. 4 anos e meio na vida dele. 4 anos e meio. E ele escreveu esses livros, Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão. E Filemão, ele estava a falar com Filemão, a dizer, olha, eu vou-te enviar uma pessoa que estava na prisão comigo, mas ele converteu-se e aceitou Jesus, através do meu testemunho. Quando ele voltar para casa, não deixas ele ser ainda um prisioneiro, porque ele agora é o teu irmão.
Não sei se os irmãos alguma vez por 4 anos e meio tiveram presos. Às vezes na nossa vida nós estamos presos. Agora tens que vir comigo. Imagina Paulo em casa e para onde ele fosse, este soldado ia com ele. Se fosse eu chateava-me, não é? Dizer, epá, este tipo é como uma melga, não é? Está sempre aqui, eu não posso fazer nada. Se ele tivesse que ir fazer necessidades, não sei o que é que ele fazia, não é? Se ele tivesse que ir fazer milipapo ou qualquer coisa, lá ia o soldado com ele. E ele disse que eu passei muitas coisas. E se os irmãos pensarem, Paulo escreveu certos versículos no livro de Filipenses. Quais são os versículos que os irmãos podem lembrar que nos encorajam a nós? Um dos versículos, mencionam. Ok? Regozijai-vos sempre no Senhor. E ele na prisão a dizer, regozijai-vos. Ele a dizer a nós que estávamos lá fora, em casa, a beber o chá e biscoitos, e ele a dizer a nós da prisão, Paulo a dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Não é? E outro versículo que ele dizia é em Filipenses 4, 19 e 13. Leia lá, Filipenses 4, 13 e 19. O que é que dizia? O que é que tu dizias, Paulo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na prisão, não era em casa quando ele estava a ver televisão, canal lá de Israel, ele ligar a televisão dele. Ele diz, na prisão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não estava lá fora, livre, a viajar. Estava na prisão, a dizer a si e a mim, tu podes todas as coisas naquele que te fortalece. Já estás cansado? Não. Ainda não. E mais o que é que ele disse? 19. 19? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Como é que um homem que está na prisão a sofrer pode dizer, o meu Deus vai suprir todas as tuas necessidades de acordo com as suas riquezas? O que é que a gente ia estar a dizer se a gente estava na prisão? Imagina o que é que ele ia estar a dizer, talvez, ao soldado, se ele tivesse chateado. A gente lê naquele versículo, quando houve o terremoto, a Bíblia diz que as correntes, não é, saíram e eles, em vez de fugirem, o capitão entregou-se a Jesus por causa do testemunho deles. E enquanto eles estavam na prisão, eles estavam a louvar a Deus na prisão e os outros estavam todos a ouvir. Tinham que ouvir. Então não faz sentido, quando eu estou na prisão, quando eu tenho um problema, como é que eu posso estar a escrever posso todas as coisas naquele que me fortalece? Às vezes a gente erra a pensar nesse versículo, porque esse versículo não está a dizer que eu sou um super-homem. Segura só aí, obrigado. Não está a dizer que eu sou um super-homem e que se eu for para cima de um prédio eu posso saltar, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia não é algo que a gente pode tentar a Deus e a gente diz isso. Se a gente está no ginásio e queremos apanhar num peso e dizemos posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não é o que este versículo está a dizer.
O versículo está a dizer, se eu estiver na prisão, o homem está-me a pôr na prisão, mas o Deus que eu estou a servir é superior a essa situação. E Ele vai me ajudar. Eu estou amarrado, eu estou triste, eu estou aqui, mas eu não vou deixar esta situação reinar sobre mim. Eu vou dizer, nas minhas fraquezas, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Senhor, eu te glorifico por aquilo que tu fizestes. E Paulo escreveu, não é? A dizer para a gente não estar, por alguma coisa, estar em Efésios 4, vamos ler, Efésios 4, só para a gente pensar. Filipenses, desculpe. Filipenses 4, versículo 4. Ainda estás bem? Não vais desmaiar, não? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Ok. Onde é que ele está? Quando ele está a escrever isto? Na prisão. E ele está a dizer, chateai-vos sempre, outra vez digo-os. Mais? Can I read anything? Yeah. Regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Imagina agora, ele está a escrever isso, não é? E o soldado está ao lado dele e ele está a escrever isso. Imagina, o soldado está sempre a ver e ele, quer ou não quer, teve que ler o que Paulo estava a dizer. Imagina Paulo ali agora a dizer, regozijai-vos. Isto é um ponto, obrigado Jesus. E o soldado ali a olhar para ele, este homem é maluco. Regozijai-vos. Mas ele está preso e ele está aqui a falar agora estas coisas e a escrever. E depois, o que é que disse? O versículo 5, lê outra vez. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Notória a todos os homens. E ele estava a dizer ao soldado, olha, tu és uma bênção. É tão bom estar aqui juntos, eu e tu. Sabes uma coisa? Jesus vai voltar. Não é? E depois o que é que ele diz no versículo 6? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. Então ele diz, olha, sabes uma coisa? Eu não estou ansioso por estar aqui contigo. Vamos beber um café juntos. Anda lá, vamos. Eu agora estou a ser Paulo, não é? E ele é o soldado. Vamos beber um café. Queres? Quantas colheres de açúcar é que queres? Só uma. Ok, é por isso que estás tão magro. Então... E ele a fazer o café, dar ao soldado, olha, né? Está aqui. E ele a dizer, é tão bom a presença do Senhor. Ele é tão bom, Deus é tão bom. Eu não estou ansioso por coisa nenhuma. Sabem porquê, irmãos? Vou dizer porquê. Porque Paulo sabia que Jesus é rei, na situação em que ele está. Ele sabia que Jesus era rei, mas ele também sabia outra coisa. No versículo 5 que a gente leu, a última parte, o que é que ele disse? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Noutra coisa, Jesus vai voltar. Então ele tinha esperança para agora, mas ele também tinha esperança para o futuro. Quer dizer, eu estou amarrado, mas vale a pena estar amarrado porque por causa disto eu vou estar livre. Okay, é melhor tu assentares porque eu estou preocupado. Obrigado. Ele é um bom ator, vamos bater só uma palma.
Então, Paulo, em Filipenses 1, versículo 13 e 14, ele diz, vamos ler o que é que ele diz. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Ok? Quem é que ouviu? Toda a guarda sabia que Paulo estava preso. Então ele na prisão, eu acho que aquela prisão depois já não tinha mais ladrões e todos estavam salvos. Continua, desculpe lá. E por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Quantos de nós, quando estamos numa prisão, estamos a testificar daquilo que Cristo faz? Imagina se eu tivesse, não é? E Paulo, será que ele estava a reclamar e a dizer ao outro e a dizer, olha, sabes, há aqui problemas, sabes, eu estou a sofrer muito. Eu sou um crente e eu não percebo porque é que eu estou a passar por isto. Não, Paulo estava a dizer, vamos regozijar-nos. Vamos regozijar-nos. Ele diz, eu estou aqui preso em correntes, mas é para dar testemunho aos outros irmãos que Deus é bom, Deus é fiel. Parece que só algumas pessoas é que estão a ouvir o que eu estou a dizer. Eles dizem que Paulo viveu até mais ou menos 60 anos de idade. 60 anos de idade. Não viveu muito tempo, 60, 65. E que eles decapitaram ele. Não é? E não faz sentido que um grande homem, não é, pudesse falar e dizer escrever o livro de Efésios. O que é que fala o livro de Efésios? Quando a gente pensa no livro de Efésios, o que é que pensa? Quais são os versículos? Não é? Para honrar. E o que é que diz em Efésios 6? O que é que fala em Efésios 6? O que é que diz lá? Efésios 6, versículo 10. Vamos ver? Armadura de Deus. 10. Vamos ler? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos 11 e 12. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele estava a olhar para os soldados e ele estava a dizer, olha, isto é uma boa coisa para eu escrever aqui. Vamos revestir-nos com toda a armadura de Deus. Ele estava a olhar para os soldados na prisão a escrever isto. E depois o que é que ele disse? Que, versículo 12... Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ok? Imagine, irmã Zulmira, Paulo a escrever isto na prisão. Faz sentido? Não faz sentido. Ele a escrever e ele está preso e ele a dizer, olha, a nossa batalha não é contra a carne. E se calhar ele estava a olhar para o soldado e a dizer, sabes uma coisa, eu não tenho problemas, não é a tua culpa. Porque tu estás a ser usado por demónios. Não é? Não é a tua culpa. Mas eu sei que a minha batalha não é contigo. Eu podia estar zangado, eu podia, não é, estar triste, mas eu quero dizer a ti que a minha batalha não é contra ti. A minha batalha é contra hostes espirituais. Os irmãos já pensaram qual
é a nossa atitude e a nossa posição. Em versículo 18, Paulo, em Efésios 6, o que é que Paulo diz? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Imagina Paulo agora a orar e o soldado com ele. E ele a querer levantar as mãos e o soldado tinha que participar da oração dele. E ele levantava as mãos. Oh, Senhor, eu te louvo. Tu és maravilhoso. Eu te louvo, Senhor. E o soldado ali, coitado, a fazer tudo o que ele fazia, não é? Depois ele começava a falar em línguas e orar a Deus. E a dizer, Senhor, eu em toda a oração e súplica, eu te peço. Eu acho que por fim aquele soldado converteu-se e começou a orar com ele, porque já estava, bem, não é? Tem que se ajuntar, é melhor ajuntar-me a ele, porque senão isto fica, não é? Porque ele não queria estar com a mão em baixo e sempre, não é? Assim com Paulo. Não, ele queria, e por fim ele converteu-se e disse, bem, olha, é melhor eu ser crente porque... Mas eu também acho que se a Bíblia diz que até a sombra dos discípulos, quando tocavam em pessoas, elas ficavam curadas. Eu acho que a presença de Paulo ao lado deste prisioneiro, ou de soldado, ou até podia haver mais do que um. Eu acho que ele impactou a vida daqueles homens tanto. Imaginem ele a falar bem, ele a falar e abençoar. Imaginem ele a dizer, a olhar para o soldado, olha, achas que eu posso orar por ti? E o soldado a ajoelhar-se e a dizer, ora por mim. Os irmãos sabem que quando as pessoas lá fora conhecem quem nós somos, eles sabem o Deus que nós servimos. E sabem porquê? Porque eles sabem que quando nós estamos a passar por situações difíceis, os irmãos sabem que um dia atrás, eu estava na minha casa e o meu portão estragou-se. E eu não podia sair de casa, não é? O meu portão. E eu telefonei ao homem que arranja os portões e ele não veio. Então eu tive que esperar. E quando ele chegou, por fim, então eu estava preso na minha própria casa. Quando ele chegou, eu disse, né, falei com ele bem, eu não me chateei porque ele estava atrasado. E ele olhou para mim, virou-se para mim e disse assim, como é que tu podes estar tão calmo nesta situação? E os irmãos sabem o que é que eu disse, não é? Eu olhei para ele e disse, olha, sabes porquê? Porque eu conheço uma paz que excede todo o entendimento. E os irmãos sabem que pouco depois disso, esse homem teve um problema de saúde que quase que morreu. E sabem quem é que ele telefonou? Ele telefonou-me e disse, ora por mim porque eu preciso dessa paz. E ele é um homem alto, com músculos e pistola, parece um cowboy. Tem aqueles carros grandes, fortes, 4x4. Mas quando ele viu a paz que excede todo o entendimento, ele disse, eu preciso dessa paz. O que é que o irmão e a irmã, qual é a sua atitude quando está a passar por um problema que tem correntes, tem problemas que a gente não percebe? Eu não percebo porque é que acontecem certas coisas na minha vida. Eu não percebo. Há muitos versículos que a gente pode ver e saber, e nós conhecemos. Eu vou só ler mais um ou dois para terminar. 2 Timóteo
Acho que é 4:6. 2 Timóteo 4:6. Deixa-me só ver aqui na minha Bíblia. Ok. Podem ler 6 e 7, parece. Porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então imagine Paulo a dizer, olha, eu estou quase a morrer e eu sei que vou morrer. Imagine se Deus viesse dizer a si, através do Espírito Santo, olha, daqui a uma semana tu vais morrer. Qual seria a nossa atitude? Será que a gente ia entrar em pânico? Será que a gente ia começar a fazer coisas que não fizemos? Ou será que a gente ia entrar com uma coisa de nervos? Dizer, eu vou morrer, Deus disse-me que eu vou morrer. O que é que a gente ia fazer? Qual seria a nossa atitude se a gente soubesse que daqui a uma semana o Senhor ia me levar? E Paulo, quando ele soube isso, ele disse assim, para mim o viver é Cristo e a morte é ganha. Para mim o viver é Cristo e a morte é ganha. Será que a gente pode dizer, para mim o viver é Cristo e a morte é ganha? Irmãos, não vamos deixar que as coisas deste mundo nos amarram tanto. Porque nós sabemos, e Paulo disse, nós não temos luto como outras pessoas, porque nós temos esperança. E o que é essa esperança? Que a gente vamos ver Jesus. Esta semana eu li uma história verídica de um doutor, um médico, que ele teve um ataque cardíaco. E ele não era crente, ele nem cria em Deus. E sabem o que é que aconteceu? Ele não cria, ele não acreditava que havia céu. Mas ele, quando morreu, ele saiu do seu corpo e ele foi ao céu. E ele voltou com essa experiência. E sabem o que é que ele fez? Ele tinha muito dinheiro. Ele começou a abençoar outras pessoas, porque ele disse que ele sentiu tanto amor no céu que ele queria ter certeza que ele ia para o céu. E ele disse, eu estava muito amarrado com as coisas deste mundo e nem acreditava, mas agora eu vi e eu creio. Há tantas histórias de pessoas que morreram e foram ao céu. Até a nossa irmã Helena. Eu lembro que ela falou aqui no culto que a gente tem de oração, que ela morreu e foi ao céu. Irmãos, isso é a nossa esperança. As correntes deste mundo, quando a gente for ao céu, elas ficam cá. Não vai haver mais choro. Não vai haver mais dores. Eu acho que quando a gente chega ao céu, a gente nem vai se preocupar, não é, com as pessoas que estão aqui. Porquê? Porque a gente vai ver
o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E a gente sabe que Ele está em controle de todas as coisas. A gente não vai ter receio nem medo. E quando eu olhar para o Cordeiro de Deus, as coisas deste mundo, nem me vou lembrar delas mais. Irmãos e irmãs, se Paulo escreveu livros e encorajou-nos na prisão, ele está-nos a encorajar para dizer: meu amigo, meu irmão, minha irmã, não vamos deixar que estas coisas nos prendem tanto. A palavra do Senhor diz que no fim do tempo pessoas vão morrer por causa de preocupação do mundo. Vão estar tão preocupadas que vão morrer. Será que nós temos esta paz que Paulo disse, que excede todo o entendimento? Será que a gente diz: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu não percebo porque é que eu estou na prisão agora, mas eu sei que tu estás em controle de todas as coisas. Vamos olhar e pensar na nossa vida. Será que a gente pode dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu estou a passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, porque eu sei que Tu és o Rei e Tu és vivo. Mas eu também sei que Tu vais voltar, Senhor. E isso é a minha esperança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço por teu povo. Eu te peço por cada um de nós, que nós podemos refletir e pensar, Senhor, que Paulo, na sua situação difícil, na sua situação depois de ser chicoteado, apedrejado, Senhor, tanta coisa que ele passou, roubaram, fizeram isto, fizeram aquilo, ele ainda pôde escrever: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Oh Senhor, que eu possa ter essa atitude. Senhor, há vezes que eu não percebo o porquê e porque é que eu passo por coisas, Senhor. Mas Paulo disse: eu aprendi a contender-me em tudo o que eu passo. Ensina-nos, Senhor, estar contentes, fiéis à Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, perdoa-nos, Senhor, quando a gente fica ansiosos. Paulo disse: não estejais ansiosos por coisa alguma. Dá-me, Senhor, essa paz que excede o meu entendimento aqui na terra. Que a gente possamos cantar: olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Irmão e irmã, eu não sei o que é que nós estamos a passar, o que é que o irmão ou a irmã está a passar, mas que a gente nesta manhã possa ser como Paulo e dizer: não importa que eu estou preso ou estou em problemas ou passar, aquilo que eu estou a passar não compara com aquilo que Paulo passou. Ajuda-me, Senhor, a ser como Paulo. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos. Obrigado por estarem aqui. Que possam ter um bom dia
E obrigado, pastora Noémia, por leres. Até domingo, se Deus quiser.